Ah, que beleza. Ó, a gente já começa a parte 2 do nosso vídeo de revisão com duas imagens extremamente importantes relacionadas ao processo de indução eletrostática, certo? Onde a gente pode observar que num sistema de indução, o que a gente tira da palavra indução? Intuitivamente, onde eu vou induzir cargas, certo? Eu não vou tocar, não vou tocar, não vou atritar, eu vou induzir. Não tem contato nenhum entre os corpos carregados desse sistema, certo? E isso é muito importante que se estabeleça, porque é o processo um dos mais utilizados dentro da física, e enfim, processo muito importante. Vamos lá, a gente pode ver aqui, ó, como que eu aproximo aqui? Aqui, ó. A gente pode ver nessa primeira imagem dois sistemas, quatro corpos aqui, vamos dizer assim. Eu tenho o sistema, esse primeiro sistema, onde indica um corpo inicialmente carregado e um corpo inicialmente neutro. Eu vou chamar esse primeiro corpo aqui de indutor e esse segundo corpo de induzido. Por quê? O indutor é o que vai fazer com que o induzido tenha carga. Ó, a gente vê que inicialmente quem tem carga é o indutor, é o corpo A. E o que não tem, o que vai ser induzido, o que vai receber carga através desse processo de eletrização é o corpo B, que inicialmente estava neutro, certo? E a gente vê, ó, inicialmente A e B estão afastados. Aproximando-se A de B, ocorre a indução eletrostática. Vamos lá. Não se tocam nem se atritam, apenas se aproximam. Beleza? Por quê? O que vai acontecer nesse processo aqui? Quando eu tenho um corpo neutro, a gente já discutiu que eu tenho a quantidade de elétrons igualmente à quantidade de prótons, certo? Quando eu tenho um sistema assim, eu tenho um corpo que tem uma carga total líquida igual a zero. Ou seja, ele está neutro, ele não vai interagir, certo? Só que, o que pode acontecer? Se eu pego, e o material condutor, no material condutor, como a gente conversou também, eu tenho a livre movimentação dos elétrons dentro do material. Isso é muito importante porque é essencial para o processo de eletrização por indução, certo? Então, se eu tenho um indutor positivamente carregado inicialmente e aproximo do meu material neutro condutor também, o que vai acontecer? As cargas do indutor, ó, distribuídas por toda a superfície dele, vai fazer com que, ó, carga positiva com carga positiva repele, carga positiva com carga negativa se atrai. Isso tem que ficar bem claro. Quando eu aproximo o meu indutor do meu material induzido, o que vai acontecer? O meu indutor ele é positivo. Se eu partir para próximo de um corpo onde ele está neutro, eu vou ter os elétrons e os prótons, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou atrair os elétrons que estão livres para se movimentar dentro do meu material para próximo de mim. Então, na superfície próxima ao material indutor, eu vou ter um acúmulo de elétrons, porque eles se deslocaram do resto da superfície e foram para perto do indutor, porque o indutor tem carga contrária. Então os elétrons foram para lá. O que vai acontecer? Vai ficar aquela região do outro lado, onde vai ter falta dos elétrons que foram atraídos pelo indutor. Então uma região positivamente carregada. E a gente vê aqui o processo de indução. É basicamente isso, certo? E ele é muito importante no processo de indução eletrostática. Meu Deus, eu estou apanhando para isso. Por quê? O que acontece? É a atribuição de cargas elétricas por meio desse processo de indução, certo? Então, o que vai acontecer? Eu vou ter o meu sistema, certo? O meu indutor A e o meu induzido B, onde eu já aproximei eles e aqui eu já observei o processo de indução. Então, o corpo indutor é positivo, concentração de elétrons na parte mais próxima ao indutor, concentração de prótons na parte mais afastada do indutor, certo? O que acontece? Eu vou amarrar, vamos dizer assim, um material, um fio condutor que vai no meu corpo B, no meu indutor, e vai ser ligado à terra, certo? Ao chão. Tranquilo? O que isso vai fazer?
O que isso vai fazer? O que isso vai fazer? Nossa, isso é extremamente importante, porque provavelmente vocês já até viram alguém aí da casa de vocês, seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, falando em relação a isso. Terra, aterramento. Em um circuito elétrico existe o processo de aterramento. Ou seja, é o que vai deixar o sistema, vamos dizer assim, neutro, onde vai neutralizar as cargas em excesso. E o que acontece no processo de eletrização por indução? Eu amarrando esse fio aqui no meu material condutor, certo? No meu material condutor, no meu corpo condutor, no induzido B, certo? O que eu vou fazer? Eu vou fazer com que os elétrons aqui do meu material, os elétrons que estão livres, certo? Livres para se movimentar, eles sejam equivalentes, vamos dizer assim. Ou seja, os elétrons neutralizam a região à direita do induzido. Por quê? Eu tenho um poço de carga, a Terra é considerado um poço de carga. Ou seja, tem carga, vamos dizer assim, infinita em relação ao sistema que eu estou observando. Então, quando eu coloco esse fio condutor no meu material induzido, certo? Eu vou ter um excesso de cargas em um lado e um excesso de cargas do outro, certo? Quando eu coloco o meu fiozinho, elétrons partem da Terra, certo? E eles vão neutralizar essa parte aqui que está positivamente carregada, certo? Então o meu corpo vai, quando eu tiro o meu fio que vai estar em contato com a Terra, ele fica totalmente negativamente carregado. Então, o induzido é ligado à Terra em qualquer ponto da superfície, em presença do indutor. Elétrons neutralizam a região à direita do meu material induzido, do corpo B, certo? Então eu vou ter um excesso de prótons do lado direito, elétrons da Terra, que está ligado por um fio condutor, vão subir, vai neutralizar essa região positivamente carregada, eu retiro o fio e todo esse sistema do corpo B fica negativamente carregado. Perfeito? Isso é extremamente importante. Porque aqui a gente pode ver, a Terra foi feita para isso, elétrons fluirão da Terra para o meu material induzido, certo? E assim, após retirar o meu fio, eu vou ter um corpo totalmente com carga elétrica negativa, certo? Distribuída por toda a superfície, tendo em vista que não houve toque nem atrito nenhum. Que isso fique extremamente claro, certo? Bom, a gente já falou aqui um pouco sobre indução, tem alguns exercícios, tem alguns experimentos, a gente pode trazer numa próxima aula, certo? Olha, esse experimento aqui é muito legal, eu já trouxe um exercício sobre ele, aí vocês veem lá nas aulas passadas, é um experimento muito bacana, muito bacana. Se aproxima aqui uma carga, as folhas abrem, mas enfim, não vem ao caso, porque senão a gente vai ficar 70 horas aqui nessa aula. Mas vamos lá, vamos pro assunto, pro primeiro assunto, assim, o que a gente viu foi um background, vamos dizer assim, para chegar nesse momento, certo? A gente viu o que a gente precisava ver para chegar nesse momento, para ter conhecimento suficiente para entender força coulombiana, ou seja, lei de Coulomb. E muito importante, muito importante, muito importante mesmo. Uma das forças fundamentais da natureza, que são as forças de origem eletrostática, ou seja, as forças entre cargas. Isso é extremamente importante. Mas vamos lá, vamos ler esse enunciado aqui. As forças de interação entre duas partículas eletrizadas possuem intensidades iguais e são sempre dirigidas segundo o segmento de reto que as une. Suas intensidades são diretamente proporcionais ao módulo do produto das cargas e inversamente proporcionais ao quadrado da distância entre as partículas. Então, essa lei, primeiro, ela funciona apenas para partículas pontuais, carregadas, certo? E vamos tentar destrinchar essa frase em específico. As forças de interação entre duas partículas eletrizadas possuem intensidades iguais e são sempre dirigidas
segundo o segmento de reta que as une. Antes da gente ver qualquer imagem, eu vou pegar um pincel aqui, ó, do que eu pinto, deixa eu ver se eu tô na câmera. Ó, acho que eu tô, né? Tô, ó. Vamos dizer que isso é uma linha imaginária, certo? Só pra gente representar uma linha no espaço. Porque força é um vetor. Um vetor é descrito por um campo vetorial. Mas isso também eu já expliquei em uma das aulas passadas e não entra o caso aqui também. Mas provavelmente não. Vocês vão ver vetor em todas as áreas aqui da física que a gente vai estudar. Tanto do Israel, tanto da minha, tanto da do Uder, certo? Todas as frentes de física. Mas enfim, eu tenho essa linha imaginária. Vamos supor que eu boto uma carguinha aqui e uma carguinha aqui, certo? O que vai acontecer? São cargas. Elas vão ser atraídas ou elas vão serem repelidas, certo? Perfeito. Mas por que acontece esse fenômeno? Por que elas são repelidas ou são atraídas? Por que acontece o princípio de equilíbrio eletrostático que faz manter a maior distância possível para que a força seja menor? Matou. O que acontece entre as cargas é o que a gente chama de força eletrostática. Ou seja, a carguinha daqui exerce uma força na carguinha daqui, certo? E a carguinha daqui exerce uma força na carguinha daqui. Ou seja, a gente vai para a primeira aqui, ó. Partículas são possuem duas partículas eletrizadas iguais. Ó, as forças de interação entre duas partículas eletrizadas, certo? Então, acontece uma força de interação mútua. Então, essa carga exerce nessa e essa exerce nessa. A força de origem eletrostática é igual para esse sistema. E essa é a força que vai causar aqui e essa é a força que vai causar aqui, certo? No caso de uma força de repulsão, eu vou ter as forças de origem eletrostática entre as cargas desse sistema apontando para fora. Então, ó, vetorzinho. As cargas são aqui, ó. Então a força vai estar apontada, ó, para cá. Por quê? Gerando uma força desse tipo, se o vetor está apontando para cá e o vetor está apontando para cá, quer dizer que se eu deixar o sistema livre, as cargas vão embora. As cargas vão embora. Porque elas estão se repelindo. Porque existe uma força de origem eletrostática que faz isso com elas. Mas e se eu tenho duas cargas de sinais opostos que vão se atrair? Ó, vai existir uma força de origem eletrostática que na linha que as une, vamos deixar bem claro, que essa exerce nessa e essa exerce nessa, ó, força de atração mútua. Então, se eu deixar esse sistema livre, as carguinhas se unem, porque existe uma força que faz isso acontecer, entendeu? E a gente pode observar isso numa imagem aqui embaixo, quer ver? Bom, eu jurava que existia essa imagem, mas eu acho que não existe. Ah, ela tá lá em cima. Ó, ela tá aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Vai. Ah, aqui, ó. Ó, que bonito. Que bonito. Essa daqui, ó, a linha que as une no caso de repulsão, cargas iguais, e no caso de atração, para cargas diferentes. Perfeito? Isso acontece, antes a gente viu isso aqui, só como uma convenção, mas agora a gente sabe que é porque existe uma força de origem eletrostática que faz isso com elas, certo? E o que a gente pode observar com essa afirmação do enunciado? Eu estou focando bem no enunciado para a gente tentar deschavar essa ideia de força eletrostática sem ter mais nada. Só pelo enunciado dela. Porque aqui nós é brabo, nós é físico, tá ligado? Então a gente vai ler o enunciado e a gente já viu uma imagem ali da força, mas depois que a gente discutiu. Então a gente só vai ver a imagem daqui a pouco, depois que a gente vê totalmente o enunciado e deschavar ele e discutir ele, certo? Beleza, a gente já sabe até o primeiro ponto, que a força de interação entre duas partículas eletrizadas possui intensidades iguais e são sempre divididas segundo o segmento de reta que as une. Ó, agora a segunda parte. Suas intensidades são diretamente proporcionais ao módulo do produto das cargas. 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 Módulo é o valor. É o valor. Então, se eu tenho módulo de alguma coisa, eu tenho valor de alguma coisa.
Então, módulo entre o produto das cargas. Nesse sistema analisado, eu não estou analisando duas cargas, certo? Então a força acontece sempre mutuamente entre duas ou mais cargas, como a gente vai ver mais para frente. Mas ó, módulo entre o produto entre as cargas. Então, ó, basicamente a multiplicação entre o módulo das duas cargas, o produto do módulo entre as cargas, certo? Então, ó, é sempre as intensidades, ou seja, o valor da força elétrica, o quão é forte ou quão é fraca essa força, vai depender do produto entre as cargas elétricas, do módulo delas, do valor delas. Beleza? Então, quanto maior for esse produto, maior vai ser a força, diretamente proporcional. Deu para entender? Então, dá para a gente já assimilar um pouquinho que a força de origem eletrostática é diretamente proporcional à carga. Então, aumentou a carga, aumentou a força. Essencial. Das cargas inversamente proporcionais ao quadrado da distância entre as partículas. A gente sabe que cargas são partículas, certo? São corpos, partículas. E o que acontece? Inversamente quer dizer que se eu tenho alguma coisa que é inversamente a outra coisa, conforme eu aumento um, eu diminuo o outro. Inversamente. Se aqui está diminuindo, aqui está aumentando. E o contrário também é aceito. Certo? Isso é extremamente importante. Porque, ó, inversamente proporcionais ao quadrado da distância entre as partículas. Então, ó, vai ser d ao quadrado. Ó o que eu tenho aqui. Q1 vezes Q2 dividido por D ao quadrado. É o que o enunciado nos deu. E a gente vai observar que isso que a gente chegou só com o enunciado vai aparecer aqui embaixo equacionalmente. Ó, a força ela é proporcional à carga 1 vezes a carga 2 dividida pela distância ao quadrado. Então, conforme for aumentando a distância, a força vai caindo. Certo? E ainda mais porque está elevado ao quadrado. Uma coisa elevada ao quadrado é maior que uma coisa sem estar elevado ao quadrado. Então, conforme eu vou afastando, vai diminuindo mais ainda a força. Ou conforme eu vou aproximando, vai aumentando mais ainda a força. Entenderam? Isso que é inversamente proporcional ou diretamente proporcional. E a força também é relacionada a uma constante de proporcionalidade, que é uma constante K, que é igual a 1 dividido por 4πε0. Onde ε0 porque o epsilon é no vácuo, né? Considerado no vácuo. E esse epsilon é a permissividade absoluta do meio. E o ε0 é a permissividade absoluta no vácuo, onde tem esse valor de 8,85 vezes 10 a menos 12 Newton menos 1 metro ao quadrado, só que dividindo, multiplicado por Coulomb ao quadrado, certo? Então, a minha força de origem eletrostática é bem intuitiva, muito experimental. Existe uma constante e a multiplicação das cargas dividido pela distância ao quadrado. Beleza? Teria como a gente resolver alguns exercícios, só que o tempo não está a nosso favor, que já deu 18 minutos dessa aula, mas a gente tem que continuar. Bom, a lei de Coulomb para sistemas de mais de uma carga. Como eu disse antes, eu posso ter um sistema de várias cargas, certo? Um sistema de várias cargas. E o que eu posso fazer é analisar uma carga em específico e ver como a força de cada carga influencia nessa carga em específico, certo? Onde eu monto um diagrama e vejo as forças de cada carguinha que está influenciando nessa carga escolhida. Ó, por exemplo, a linha que une cada uma. Estão vendo que sempre é uma linha reta, certo? Então, todas essas cargas vão influenciar nessa carga que eu escolhi. E o que acontece? Ó, essa carga aqui, o vetor de força está se afastando da carga em questão. Então, quer dizer que é uma força de repulsão. Existe também uma setinha aqui, ó, onde é a força que essa carguinha causa nessa. Só que a gente só está vendo os efeitos que todas essas cargas influenciam nessa. Por isso que só aparecem esses vetores. Mas ó, entre a linha que as une, ó, repulsão. A mesma coisa a gente vê para essa carga Q3, ó. Na mesma linha, ó, está se afastando do corpo. Então, repulsão. E, diferentemente, na carga Q2 e na carga Q4, a gente percebe uma atração
entre as cargas, já que aponta para ela, aponta no sentido de atração mútua, beleza? Tranquilo. Gente, em relação à força, a gente também teria exercícios para resolver, a gente vai deixar por uma aula específica, mas em relação à interação eletrostática, é isso, certo? A gente vai ver agora um pouco mais sobre campo elétrico, acho uma aula vai ser mais leve, talvez. E aí a gente fecha a nossa aula de revisão, beleza? Então, bora pro próximo vídeo e já nós está de volta.